comentar com você neste vídeo sobre essa derrota do Fortaleza para o Ceará, essa vitória do Ceará para cima do Fortaleza, né, gente? Olha só, são 9 jogos já que o Fortaleza não consegue vencer, né? 9 jogos. E nessas 9 partidas, o Fortaleza, inclusive, empatou contra o Retrô e foi eliminado nos pênaltis, né? Da Copa do Brasil. Todos os mata-matas o Fortaleza tá perdendo, né? E também tá perdendo para todo mundo. Perdeu para time que não consegue jogar, como o Santos. Perdeu para time que tá querendo jogar, como o Cruzeiro. Perdeu para time que tá jogando em algumas situações, consegue jogar muito bem, e outras não, como o Flamengo, né? E perdeu feio para o Flamengo, a equipe do Fortaleza. E perdeu para uma equipe que pratica o jogo mínimo, né? E eficiente. O jogo das mínimas ações, né? É o jogo pragmático. O jogo da luta em campo, né? O jogo da destruição do jogo do adversário, né? O jogo em que a criação vai ser colocada quando ela for necessária, mas também quando ela for possível, né? A equipe do Ceará. Até porque, por mais que a gente possa falar da derrota do Fortaleza, mais uma derrota, precisamos falar da vitória do Ceará também. Se o Fortaleza não consegue ganhar 9 partidas, parece-me, na minha conta, que são 8 ou 9 partidas que não consegue ganhar do grande rival. Isso é vergonhoso, né? Não é possível, não é aceitável, não é... É absurdo, gente. Veja, por muito menos que isso, lá no Rio Grande do Sul, né, o técnico Cudê foi mandado embora do Internacional, né? Porque ganhava numa fase em que o Inter estava muito bem, não conseguia ganhar o clássico local, e por causa disso o Cudê, na sua primeira passagem pelo Inter, foi demitido do Colorado, né? Fortaleza do Vojvoda tem 9 partidas aí. Perdão pela imprecisão, 8 ou 9, que não consegue vencer o Ceará. Então, isso também tem que ser questionado, né? Tem alguma coisa errada com a maneira como o Fortaleza joga. E tem uma maneira errada, sobretudo, como o técnico faz a leitura do que vai ser o jogo. Tem uma maneira errada também na forma como o técnico lê o jogo durante o momento em que ele está a acontecer. Tem uma leitura errada do técnico também em relação ao momento do Fortaleza associado ao adversário que ele vai encarar. Por quê? Porque o Fortaleza vinha levando derrota de todo mundo, né? Aí, para muitos, né, o técnico pode ter entrado perfeitamente com a equipe correta, com o time correto, com um monte de zagueiro e volante, né? Mas era contra o Ceará, que teoricamente, né, tem um elenco muito mais frágil tecnicamente do que o elenco do Fortaleza. Basta você olhar, né, em sites de precificação, você vai ficar assustado, né, com os valores do elenco do Fortaleza e também do Ceará. Então, por Deus, né, vai entrar com medo de um time que teoricamente, né, tem muito menos investimento. Importa menos que seja o clássico, importa bem mais o fato de que era o momento de se impor. E não adianta se impor dentro de campo, tentando atacar e tal, tem que se impor também na ideia. E o que está derrotando o Vojvoda é a ideia. O que está derrotando o Vojvoda é justamente a ideia errada sobre futebol. O que está derrotando... Será que já não derrotou o Vojvoda? E a sua carreira, de certa forma, também. Nem tanto, porque aqui no Brasil importa bem menos o trabalho qualificado do técnico, quando ele é demitido, né? Porque o futebol é muito generoso. Ele é apenas para os bons feitos, não olha para os feitos ruins. Ainda que os ruins sejam 10 vezes maiores do que os bons. Se demitido, é capaz dele receber oferta de outras equipes aqui do futebol brasileiro. Então a carreira dele está tudo muito bem, viu? Com a carreira dele. O que não está bom é o trabalho. E o trabalho não está bom porque a ideia não funciona. E a ideia qual é? A ideia é covarde. Na essência, o que há é covardia. Não é somente medo, é medo excessivo. Tá? Porque quando tem muito zagueiro, né, e muito volante, a ideia é defender. Sabe qual é o paradoxo disso? É que quando ele retira alguns desses jogadores, né, e coloca a gente para atacar, para construir e atacar, a ideia que sustenta o jogo também é o jogo defensivo. E é também por causa disso que a equipe do Fortaleza é patética quando está atacando. O nome correto é esse, patética. A equipe do Fortaleza é uma equipe patética, né, e vexatória até, quando ataca. Não sabe atacar. Né? Por que não sabe atacar? Porque o elemento velocidade precisa funcionar para que esse ataque funcione. E o elemento velocidade precisa ser acionado,
né, nas situações de ataque, porque na origem o que tem é uma ideia de jogo defensivo, razão pela qual a equipe se sustenta quando ataca e quando constrói no jogo ofensivo. E quando esse jogo ofensivo, né, não tem um contexto, né, para o jogo da velocidade, né, então a equipe não sabe fazer esse jogo de toque, esse jogo de controle do espaço, esse jogo da aproximação, esse jogo da armadilha, né, aplicado o tempo inteiro para o setor defensivo adversário. A equipe não sabe o que fazer com a bola. E é em função disso que a equipe do Fortaleza, quando ataca, é uma equipe patética. E se é uma equipe patética, é porque o seu técnico também é patético. Porque é o que ele é hoje. Falemos a verdade. É um técnico patético, tá? É uma vergonha o trabalho desse senhor, né? Que, sinceramente, do ponto de vista profissional, tá? E diante do trabalho que ele está fazendo no Fortaleza profissional, nada pessoal, tá? Mas do ponto de vista do trabalho dele neste momento é vergonhoso. E é patético, tá? Então, as vozes que falam fora Vojvoda, né, eu diria, há legitimidade nessas vozes. Agora, as vozes que falam fora Vojvoda, né, e que estão corretas porque tem legitimidade nessas vozes, tá? Essas vozes também precisam associar mais uma palavra aí, né? Mais duas palavrinhas, né? Fora Vojvoda e Marcelo Paes. É isso. Porque também tá ficando patético o trabalho do Paes, né? Tá ficando patético. Primeiro, aquela história sempre de querer continuar, né? Aquela história sempre de querer ser o cara, né? Dentre outras coisas, porque acha que é o cara. E acha também que não há outros caras. Ele é o único, né? Ele foi o único, e não foi o único, né? Que salvou, que construiu um projeto para que o Fortaleza alçasse aí uma ótima condição. Ele é o único também que é capaz de tirar a equipe da crise, né? E alçá-la à condição novamente de ser vencedora e tudo mais. Não há outras pessoas. E essa percepção que sou eu, a única pessoa capaz de fazer tal coisa e não há outros no mundo capazes de fazer a mesma coisa, essa percepção é uma percepção equivocada de uma pessoa encastelada que perdeu a relação, né, daquilo que administra do clube, no caso Fortaleza, com a realidade, né? Presume que ele seja o cara capaz de fazer todo o trabalho e que no mundo não há ninguém capaz de fazer a mesma coisa. Ele é o cara, ele é o bom. E nisso há muita arrogância também, né? Há muita prepotência. E esta arrogância e essa prepotência também estão derrotando o Marcelo Paes como dirigente de futebol. Ele precisa ter isso em conta. É claramente que se ele sair vai ficar quem no lugar dele, né? Porque a grande pessoa que poderia continuar foi boicotada. É por ele também. Não se fala disso. Por ele também. Não se fala disso, mas principalmente por ele, né? Que o Alex Santiago foi boicotado. Ok? Que era quem poderia dar continuidade aí, atribuindo qualidade para o projeto, né? Ok? Então, claramente que durante a semana a gente vai ficar ouvindo aí, a gente vai ficar lendo ou vai ficar sabendo de informações ligadas à SAF, que a SAF ganhou não sei o quê, que a SAF vai ser vendida por não sei o quê, a SAF vai comprar mais não sei o quê, jogadores vão ser vendidos tal, por um valor tal, e isso é um grande feito da SAF. Vamos ficar sabendo disso aí. Porque são as narrativas que se coloca, né, em cima do insucesso, tá? Para gerar um sucesso que é falso, tá? Mas para alimentar um falso sucesso diante dos torcedores, para que os torcedores não façam a crítica necessária ao trabalho dele, Marcelo Paes, ao trabalho do técnico Vojvoda, que é patético nos dias de hoje, ok? Então veja bem, entrar com essa formação diante do Ceará é um grande erro, né? E é também um erro, sobretudo, por quê? Porque o adversário percebe, tá com medo. Vamos para a garganta? Vamos do nosso jeito, né? Vamos para a garganta da maneira que a gente puder ir, né? E mesmo com esta formação, né, que sinalizava medo de jogar, medo do adversário, né? O Léo Condé, que não é besta, não caiu na armadilha, porque o Léo Condé é um técnico hoje, é muito melhor que o Vojvoda, mas é muito melhor. E continuou o Ceará a praticar o seu jogo de mínimas ações, o seu jogo minimalista, né? O seu jogo de corte, o seu jogo de marcação forte, o seu jogo de sonegação de espaço, né? O seu jogo do chegada forte, né? O seu jogo de eu preciso transitar para o campo de ataque. Qual é a condição que eu tenho para isso? Olha, é uma condição ali, sei lá, de 60% de chance de dar errado, então não vou. É uma condição de 60% de dar certo, então não vou. É uma condição de 80%, né, de dar certo, então eu acho que eu vou. É uma condição de 90%, 100% de dar certo, então eu vou. Esse é o jogo do Ceará. Foi o jogo que o Ceará jogou durante todo o tempo. É um jogo que retira os destaques individuais da partida e alça o esquema tático como a grande personagem dessa vitória contra o seu arquival. E quando o esquema tático vence, quem vence é a comissão técnica. Então, nova vitória do Léo Condé sobre o patético técnico Juan Pablo Vojvoda.
essa leitura dele, que é uma leitura confusa sobre o que está acontecendo, também sustenta erros do tipo, né? Por que o Herrera não foi a campo? Se estava no banco. Tá esperando o senhor apitar, né? E por que leva pro banco, então? Diz para mim. Veja, por que contratou o Herrera? Não é porque Lucero e também o Davidson não estavam funcionando? Então você vai com o Lucero, né? Aí você precisa, na verdade, colocar outro jogador. Aí você coloca o Davidson, né? Os dois que não estavam funcionando, né, são promovidos para o jogo, né? São legitimados como a solução para o jogo do Fortaleza, enquanto aquele que foi buscado, né, enquanto o reforço, fica no banco. Foi levado ao banco e não é colocado para jogar. É absurdo um negócio desse. É absurdo. Chega a ser revoltante também, né? Aí o Alanzinho voltou, né? O Alanzinho voltou a jogar, né? Justamente agora, inexplicavelmente. Pois bem, são erros e erros. E aí, você tem também o Diagão Barbosa entrando para jogar, né? De certa forma, Diego Barbosa e nada é o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Erro na contratação, né, Marcelo Paes? Erro na contratação, não é, Voivoda? Já que você chancela as contratações, agora era, por exemplo, o jogador que poderia ter começado a jogar como lateral efetivo, né? Em vez de ficar colocando o zagueiro lá. E qual foi o zagueiro que ele colocou lá para jogar, né? Um dos zagueiros que ele colocou para jogar. Quem foi, gente? Né? O Ávila, o Gastão Ávila, isso mesmo. O Gastão Ávila jogando novamente aí, no caso, né? Por certo que em outros momentos já até jogou como lateral esquerdo, mas é um zagueiro, né? O Gastão Ávila, o erra tudo, foi novamente colocado em campo, né? O erra tudo foi colocado em campo de novo. Então, assim, ele não desiste de Diogo Barbosa, ele não desiste do erra tudo, né, que é o Gastão Ávila, ele não desiste do Davidson, que não consegue fazer nada, ganhando uma fortuna no Fortaleza, para padrões do Fortaleza é uma fortuna. Ele não decide do Lucero, né, que joga quando quer, quando não quer não joga. Ele não descarta, né, ele não desiste, na verdade, que eu falei decide, ele não desiste, na verdade, de Lucero, de Davidson, Diogo Barbosa e de Ávila. Também este é um erro do Juan Pablo Voivoda. E a pergunta daqueles que estão insatisfeitos e fazem neste momento. Voivoda, tem que continuar? Eu digo para você, olha, a sua pergunta é legítima, né? Não cabe a mim falar se deve continuar ou não. Agora, na minha opinião, esse trabalho já não existe mais. Não existe mais. Não tem mais o que fazer. O que vai esperar? Vamos esperar porque já teve uma situação aí, né? Que a equipe estava na zona de rebaixamento bravamente, de uma maneira absurda, conseguiu sair. Pode sair também novamente. Até porque não somente depende do Fortaleza, né, os seus esforços para cair, depende também dos outros. E muitos também fazem tudo errado, né? E fazem um esforço muito grande para ir para a Série B. Então, de repente, pode até conseguir, por exemplo, este feito no lugar do Fortaleza e o Fortaleza permanecer. Pode ser que o Fortaleza consiga também, em virtude de uma reação brutal, e que consiga fazer com que a equipe chegue até nas competições sul-americanas novamente, tá? Até porque não, Libertadores. Tudo é possível. Mas você acredita nisso? Você consegue acreditar que isso vai acontecer vendo o Fortaleza jogar? Porque em outros momentos, Fortaleza tinha situações, um contexto diferente, como, por exemplo, pressão, né, de jogos outros e outras competições acontecendo e tudo mais. Fortaleza não está mais em competição nenhuma. Ele continua perdendo. Fortaleza continua perdendo, mesmo depois de um bom tempo aí para treinar. Então os sinais são pavorosos neste momento, né? E diante de tudo que aconteceu já, será que não está na hora da gestão também fazer essa pergunta? O Voivoda deve continuar, mas não vai fazer. Não vai fazer. Tem ali um intrincamento, né? Ideológico, de amizade e de agradecimento da gestão do Fortaleza com o Juan Pablo Voivoda, que também já está na hora de se tocar, ele mesmo se tocar, que talvez ele mesmo deveria pedir para sair em virtude daquilo que ele está entregando, né? A dignidade se mostra nessa hora também, né? Não adianta ser muito digno, muito leal, gentil e educado e gentleman na hora que as coisas estão funcionando. Eu quero ver ser gentleman na hora que as coisas não estão funcionando. Eu quero ver as pessoas pautarem a dignidade no momento em que ela seja necessário, tá? E sinceramente, isso não está acontecendo neste momento. Falei muito do Fortaleza, mas claramente, peço perdão por isso até, é necessário elogiar essa equipe que tem muitas dificuldades. Pouco se fala nisso. A gente olha para o elenco e a gente vê sim, o elenco precisa de reposição. O clube tem condição de fazer essas contratações neste momento? Sobretudo, é um clube que também erra quando busca jogador que não sabe gastar o mínimo possível para trazer melhores jogadores, porque o Ceará também não é a mil maravilhas, né? Mas veja, tá conseguindo funcionar muita coisa aí, né? Tá. Há 8 pontos aí
do Fortaleza, né, na competição. A equipe do Ceará, neste momento, tem 18 pontos, enquanto o Fortaleza tem 10, 8 pontos à frente. Tem condição de continuar no meio da tabela até o final, e essa já seria uma vitória, que é a vitória, a conquista de permanecer na Série A a partir do primeiro ano em que subiu. Isso seria sensacional, porque no ano que vem o clube vai estar muito mais fortalecido, até para que no próprio começo do ano fazer melhores contratações, né? Eu diria para vocês que erros no clube Ceará ainda continuam a acontecer, como erros estão a acontecer de maneira brutal também no clube Fortaleza. Qual é a diferença? O técnico. E nesse sentido, não dá para comparar o trabalho do Léo Condé com o trabalho do Juan Pablo Voivoda. Não dá para comparar. Sinceramente, não tem como comparar. Léo Condé, neste momento, é o grande técnico do futebol cearense. Voivoda está longe de ser provavelmente o segundo ou o terceiro, meus amigos e minhas amigas. É isso.